Olá, meus compatriotas, tudo certo com vocês? Estou meio sumida, né? É verdade. Mas é porque eu tô aí na correria da eleição 2020, as eleições 2020. E como eu estou nos bastidores, eu sou secretária-geral do PROS, aqui, ó, de Mogi, tô aqui na sede, no diretório. Eu tenho que atender aí os nossos pré-candidatos e, enfim, deixar tudo certinho. Amanhã nós temos convenção do PROS aqui de Mogi das Cruzes. E quem é de Mogi está convidado porque a convenção será aberta a todo mundo. Ali na Escola Combate, Escola de Formação de Bombeiros, do nosso pré-candidato a prefeito, o Miguel Bombeiro. Bom, gente, eu queria dar um recado hoje, uma reflexão que às vezes eu faço assim sozinha, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Esses dias eu fui até o Terminal Central, que é aqui perto da estação também. Eu fui até o Terminal Central pegar o ônibus para ir para minha casa. Era mais ou menos por volta das 6 horas. E eu sentei lá, fiquei pensando na vida, esperando o ônibus chegar. Eu tenho 3 opções de ônibus que fazem o itinerário que eu preciso para chegar da minha casa. Então eu fiquei esperando uma daquelas 3 opções, né? E nada do ônibus chegar, e não era somente o meu ônibus, né? O ônibus que eu iria pegar, as 3 opções, todos os ônibus. O Terminal Central ficou assim vazio no tempo que eu fiquei lá. Em contrapartida, as pessoas foram chegando e esperando, e a fila cada vez aumentando mais, porque aqui em Mogi a gente tem o hábito de fazer uma fila bem no local em que o ônibus para. Eu fiquei por volta de 1h, 1h30 mais ou menos, e nada de nenhum ônibus passar. Poucos ônibus chegavam e saíam, a grande maioria estava indo para a garagem. Então eu comecei a olhar para o lado, eu vi que as pessoas estavam impacientes, e nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Tem toda aí uma organização em todos os municípios do Brasil, porque nós estamos vivendo um momento atípico, um momento da pandemia mundial. Só que eu não sei como é que está aí na sua cidade, porque aqui em Mogi das Cruzes é uma coisa assim, é contraditório. É momento de pandemia, e ao invés das empresas de ônibus disponibilizarem mais ônibus em circulação, para que a população não se aglomere dentro dos ônibus, o que eles fazem? Eles tiram os ônibus. Eles reduziram desde o começo da pandemia, e agora também eles continuam com poucos ônibus em circulação, mesmo que a cidade, a sua organicidade, o seu cotidiano voltou praticamente ao normal. Só as escolas que não voltaram, mas os trabalhadores estão indo e vindo todos os dias, né? E os ônibus continuam aí em número reduzido. O que acontece então? A aglomeração dentro dos ônibus, como sempre houve, né? Porque o transporte é para o público, mas não é público. As empresas são privadas e elas não têm nenhum respeito pela sociedade. Horário de pico, os ônibus são assim terrivelmente lotados, no calor é horrível. E agora então, que é época de pandemia, a gente tem que usar máscara dentro dos ônibus. É uma tortura, gente, é uma coisa assim que, não sei, sabe, eu acho que a gente não merece, eu tenho certeza que o trabalhador ele não merece passar por isso. E as pessoas não costumam reclamar porque a nossa sociedade, ela está habituada a se conformar, a se resignar diante de todo o vilipêndio que sofre todos os dias. Nesse dia em especial, eu me revoltei lá no Terminal Central. Às vezes eu tento me conter, mas é difícil, sabe? Difícil. Eu me revoltei e acabei chamando a atenção de outras pessoas também para a questão de que nós estamos numa pandemia e nós vamos pegar o ônibus cheio. Ou seja, né, qual é o sentido então de toda a prevenção? Qual é o sentido de tanta propaganda e da própria máscara? Porque a gente que trabalha aí com o público, que vê o povão, que está em contato o tempo todo, vê que o povo não usa máscara da forma que deveria, e a máscara também, aí tem uma certa polêmica,
de que não protege de verdade. E eu acredito que também não proteja de verdade contra um vírus, porque se vocês forem avaliar pessoas que trabalham, que têm contato com esse tipo de organismo, elas têm uma proteção muito mais vedada, muito mais fechada do que uma simples máscara. E as pessoas coçam os olhos o tempo todo. Eu já vi gente tirando a máscara para espirrar. E, enfim, a gente vai punir essas pessoas, sabe? A gente acaba se esquecendo, a gente não conseguiu ainda se habituar a esse novo normal. Caberia, então, os administradores da cidade tomarem todas as providências para evitar ao máximo a disseminação do vírus. Mas não fazem isso, tá, gente? Essa propaganda preventiva com relação à pandemia fica muito nas costas do cidadão, porque a cidade mesmo, a administração da cidade não faz porra nenhuma, tá? Não faz nada. Os ônibus continuam cheios, principalmente no horário de pico, frota reduzida, os ônibus são locais fechados, e a gente acaba tendo contato muito próximo com o outro e ninguém faz nada, sabe? Esse dia eu acabei falando umas coisas lá no Terminal Central e as pessoas, elas pararam para ouvir e elas entenderam e concordaram comigo, de certa forma, de que se nós estamos numa pandemia e o vírus é um vírus que, né, como tem falado aí, é um vírus perigoso, é um vírus que está matando as pessoas, é um vírus que, pelo menos para um grupo de risco, é sensivelmente perigoso. Quem me acompanha sabe que eu tenho toda uma narrativa a respeito disso, mas vamos considerar então a notícia oficial, né, o que a gente sabe oficialmente aí pelos órgãos de comunicação, pela ciência, pelos médicos, de que o vírus é um vírus altamente contagioso, um vírus que tem uma relevância importante no sentido de ser perigoso, no sentido de fatalidade, etc. e tal. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas, no entanto, a administração, pelo menos da minha cidade, tá nem aí, tá? Tá nem aí, porque os ônibus estão lotados e o número dos ônibus estão reduzidos. No meu bairro, para vocês terem uma ideia, o ônibus passava de meia hora no máximo, agora tá passando de 1 em 1 hora. E olha lá. Olha lá. Eu cheguei a fazer um vídeo dentro do ônibus, mas ficou muito baixo, eu tô sem fone, não deu para ouvir. Então eu resolvi complementar aquele vídeo que eu fiz falando a respeito deste fato que está acontecendo em plena pandemia das empresas de ônibus. A gente fala empresas de ônibus, mas se a gente for ver mesmo, é uma só, né? É uma só, porque não tem concorrência. As empresas de ônibus terem reduzido o número dos ônibus e não voltaram ao normal, apesar dos trabalhadores estarem na sua vida cotidiana normal. Só os estudantes que não voltaram para sua rotina da escola, mas isso também significa muito pouco, porque os ônibus deveriam ter assim um número de pessoas bem mais reduzido do que anteriormente à pandemia. Deveria ser regra, lei, assim como é uma lei a gente ter que usar máscara, deveria ser lei as empresas de ônibus não lotarem, não permitir a lotação, principalmente em horário de pico. Mas, né, a lei só vale para o trabalhador, para o cidadão comum. Para as grandes empresas, para os endinheirados, não existe lei. Eles fazem o que eles querem e eles lucram sempre, principalmente em época de crise, em época em que a sociedade está sofrendo mais, eles estão lucrando nas nossas costas, como sempre. Bom, é isso aí, gente. Beijo para todos e assim que passar as eleições, eu volto com os meus textos, com os meus artigos. Eu tô sumida porque eu tô trabalhando nas eleições, eu tô aí orientando os pré-candidatos do meu partido aqui, ó, do próximo Mogi das Cruzes, tá bom? Tchau, tchau, beijo para todos vocês.